O senso comum diz que as castanhas são saudáveis, mas há uma verdade inesperada que poucos ousam revelar. Após os 60 anos, algumas das castanhas mais comuns na dieta diária podem minar gradualmente a potência masculina, elevar a pressão arterial, obscurecer as funções cognitivas e prejudicar os rins de forma oculta. O mais preocupante é que grande parte dos idosos as consome diariamente, acreditando sinceramente que estão beneficiando o corpo. Um especialista, que dedicou mais de 30 anos de sua carreira a ajudar homens e mulheres idosos a restaurar sua energia vital, clareza mental e, claro, atividade sexual, comprovou repetidamente como os alimentos certos podem revigorar, enquanto os inadequados os esgotam sutilmente. Surge a questão: e se existirem 4 tipos específicos de castanhas que apoiam eficazmente a circulação sanguínea, melhoram significativamente a função cerebral, ajudam a normalizar os níveis de açúcar no sangue e até proporcionam um sono mais profundo e tranquilo? No entanto, quase ninguém com mais de 60 anos as inclui regularmente na dieta. Ao mesmo tempo, existem outras 4 variedades que são consideradas saudáveis, mas que, imperceptivelmente, provocam processos inflamatórios, interferem na ação de medicamentos e expõem o sistema cardiovascular a sérios riscos. Toda pessoa merece conhecer essa diferença fundamental. Neste material, serão detalhados os 8 tipos, 4 que devem ser incluídos diariamente na dieta e 4 cujo consumo deve ser completamente evitado. As informações apresentadas serão claras, cientificamente fundamentadas e especialmente adaptadas às necessidades do corpo após os 60 anos. Perto do fim, será revelada uma castanha particularmente perigosa, associada à perda de memória e até a danos hepáticos, e que talvez já esteja na despensa do leitor. Então, vamos começar a analisar as 4 castanhas poderosas que são recomendadas para consumo diário. Esses alimentos não são apenas lanches, eles representam um remédio natural para o coração, o cérebro, uma fonte de energia e, sem dúvida, para manter a atividade na esfera íntima. Vamos examinar cada um deles em mais detalhes e descobrir por que sua importância se torna especialmente crítica após os 60 anos. 1. Castanha do Pará, estimulante da tireoide e da testosterona. O especialista ainda se lembra de um de seus pacientes, um bombeiro aposentado chamado Jack, com mais de 60 anos. Jack procurou ajuda exausto, com a mente nublada e profundamente frustrado pela constante falta de energia e redução do desempenho geral. Ele havia tentado muitos remédios, vários pós, comprimidos, dietas, mas nada parecia capaz de devolver-lhe aquela faísca de vida que antes possuía. Após um exame laboratorial completo, cujos resultados não surpreenderam o especialista, descobriu-se que Jack tinha uma deficiência acentuada de selênio. O selênio é um micronutriente sobre o qual a maioria dos homens com mais de 60 anos nem sequer pensa, mas que desempenha um papel colossal no bem-estar geral, nos processos de pensamento e no funcionamento do organismo. É aqui que a história toma um rumo interessante. O especialista aconselhou Jack a fazer algo extremamente simples: comer uma castanha do Pará por dia. Apenas uma. Sem receitas complexas, sem planos complicados. 3 semanas depois, Jack reapareceu no consultório do especialista. Seu rosto estava transformado, com uma cor mais saudável, os olhos mais nítidos. Ele se inclinou com um sorriso e disse: Doutor, não sei o que há nessa castanha, mas me sinto vivo novamente. É nisso que reside o verdadeiro poder da castanha do Pará. Essa notável castanha é a fonte natural mais rica de selênio do planeta. Apenas uma castanha pode fornecer mais de 130% da necessidade diária do corpo desse elemento. Ao contrário dos suplementos sintéticos, o selênio nas castanhas do Pará está ligado a compostos orgânicos, o que facilita significativamente sua absorção e uso eficaz pelo organismo envelhecido. O selênio é criticamente importante para a ativação dos hormônios da tireoide, que regulam todos os aspectos da vida, do metabolismo e nível de energia ao humor e memória. Com a idade, a função da tireoide tende a desacelerar, o que frequentemente leva a fadiga crônica, sensação de frio nas extremidades, ganho de peso e perda daquela faísca juvenil. No entanto, o selênio apoia essa função vital de dentro para fora. E isso não é tudo. O selênio é necessário para a produção natural de testosterona, algo que a maioria dos homens nem sequer suspeita. Níveis baixos de testosterona afetam não apenas a libido, eles impactam a força física, a qualidade do sono, a motivação e até a capacidade de manter a clareza mental. As castanhas do Pará apoiam discretamente a capacidade do corpo de produzir e equilibrar esse hormônio-chave de forma natural e segura. Mas o que realmente torna essa castanha verdadeiramente especial é sua capacidade de proteger o sistema nervoso. As gorduras contidas nas castanhas do Pará contribuem para a manutenção da bainha de mielina, o isolamento que envolve os nervos, garantindo reflexos aguçados e movimentos suaves. Sem ela,
Os movimentos ficam mais lentos, os processos de pensamento diminuem, e a pessoa pode se sentir desconectada do próprio corpo que um dia conheceu tão bem. Manter a mielina intacta é uma das tarefas mais importantes que se pode realizar com a idade, e as castanhas do Pará contribuem diretamente para isso. O especialista sempre alerta seus pacientes, mas não significa melhor. O excesso de selênio pode se tornar tóxico com o tempo. É por isso que se recomenda consumir não mais do que 1 ou 2 castanhas do Pará por dia. Elas devem ser armazenadas na geladeira, preferencialmente com casca, e mastigadas cuidadosamente. É um pequeno ritual, mas que traz um retorno enorme. A pessoa não precisa de um frasco de comprimidos, ela precisa apenas da sabedoria da natureza e da disciplina para usá-la, como fez Jack. E se uma única castanha é capaz de despertar a tireoide, recarregar a testosterona e proteger os nervos, só se pode imaginar o que acontecerá quando a próxima castanha for adicionada à dieta diária. É aquela que o especialista chama de guardiã silenciosa dos ossos e do cérebro. E, no entanto, a maioria dos idosos nem sequer percebe o que está perdendo. Vamos examiná-la a seguir. 2. Amêndoa, protetora dos ossos e do cérebro. Há algo incrivelmente reconfortante na amêndoa. Talvez seja seu crocante familiar ou a doçura sutil que permanece após cada mordida. Para o especialista, a amêndoa sempre foi associada ao seu pai. Todas as manhãs, sem exceção, o pai sentava-se à janela com uma xícara de chá quente e uma pequena tigela de amêndoas cruas. Ele nunca perdia um dia. Dizia: essas coisinhas me ajudam a ficar em forma, filho. Naquela época, o especialista não entendia completamente o lado científico dessa afirmação, mas agora, após décadas na medicina e na pesquisa do envelhecimento, ele está absolutamente certo da razão de seu pai. A amêndoa é uma das aliadas mais subestimadas, mas poderosas, na manutenção da saúde dos idosos. Não é apenas um lanche, é um sistema de defesa diário para 2 das partes mais vulneráveis do corpo que envelhece, os ossos e o cérebro. Comecemos pelos ossos. Após os 60 anos, especialmente após os 65, a densidade óssea começa a diminuir rapidamente, as quedas tornam-se mais perigosas, as fraturas cicatrizam mais lentamente, e mesmo um pequeno descuido pode resultar em meses de recuperação. A amêndoa é rica em cálcio, quase 100 mg em apenas 1/4 de xícara. Mas o que a torna verdadeiramente especial é o seu teor de magnésio. O magnésio atua como um regulador de tráfego, ele ajuda a mover o cálcio para os ossos, onde é seu lugar, em vez de permitir que ele entupa as artérias. Essa combinação única de cálcio e magnésio raramente é encontrada em um único alimento, mas a amêndoa contém ambos esses elementos cruciais. Agora, passemos ao cérebro. Anualmente, o especialista observa cada vez mais pacientes que temem a perda de memória mais do que doenças cardíacas, e há boas razões para isso. Doença de Alzheimer, demência, confusão mental. Essas condições não apenas roubam pensamentos, elas tiram a independência. No entanto, a amêndoa contém poderosos antioxidantes, especialmente se consumida com a casca. Os flavonoides, contidos nessa fina casca marrom, trabalham em harmonia com a vitamina E, neutralizando o estresse oxidativo que danifica células cerebrais com a idade. De fato, pesquisas da Universidade Tufts mostram que a amêndoa pode até retardar a progressão do declínio cognitivo com consumo regular. E isso não é tudo. A amêndoa é rica em fibras, cerca de 3,5 gramas por porção, o que ajuda a combater a constipação, um problema que quase metade dos idosos enfrenta discretamente todos os dias. A regularidade digestiva pode não parecer muito atraente, mas, acredite, ela tem um enorme significado para o bem-estar geral. Do nível de energia ao humor, a digestão desempenha um papel mais importante do que a maioria das pessoas percebe. O especialista frequentemente recomenda consumir 15 e 20 amêndoas por dia, cruas ou torradas secas, sem sal e sempre bem mastigadas. Especialmente para idosos com problemas dentários ou dificuldades para engolir, essa etapa é fundamental. Não se deve ter pressa. É preciso tornar isso um hábito consciente. O especialista diz a seus pacientes: a pessoa não está apenas comendo uma castanha, ela está investindo em sua futura mobilidade, clareza mental e dignidade. A amêndoa é uma protetora silenciosa. E assim que ela se tornar um ritual diário, o corpo começará a notar passos mais firmes, pensamentos mais nítidos, dias melhores. Mas e se existir uma castanha que se parece exatamente com o cérebro humano, e talvez seja o melhor alimento natural para prevenir a perda de memória, melhorar o fluxo sanguíneo e até ajudar a ter um sono profundo a noite toda? É sobre isso que falaremos a seguir. 3. Nozes, o alimento favorito do cérebro. Há um momento que o especialista nunca esquecerá. Muitos anos atrás, ele visitou um paciente chamado Harold,
um professor de música aposentado de 70 e poucos anos, que havia perdido a esposa recentemente. Ele lutava não apenas com a profunda dor, mas também com crescentes problemas de memória. Harold esquecia nomes, perdia as chaves constantemente, e às vezes, até se perdia no caminho de casa. Durante a visita, o especialista viu o paciente abrir o armário da cozinha e pegar um pequeno pote de vidro cheio de nozes. Harold olhou para o especialista e disse: "Eu li em algum lugar que elas são boas para o cérebro, e elas se parecem com o cérebro." Essas palavras tocaram profundamente o especialista, não apenas porque eram verdadeiras, mas também porque Harold, à sua maneira tranquila e determinada, estava tentando combater a doença. E a ciência moderna confirma plenamente sua intuição. As nozes são verdadeiramente extraordinárias. Elas representam algo mais do que apenas um lanche. São dos produtos naturais mais poderosos que contribuem para a manutenção da saúde cerebral. Estruturalmente, sim, elas realmente lembram o cérebro, mas quimicamente elas exercem um impacto ainda mais profundo. As nozes são ricas em ácido alfa-linolênico, ALA, um ácido graxo ômega 3 de origem vegetal que desempenha um papel fundamental na construção e manutenção das membranas das células cerebrais. Com a idade, essas membranas perdem sua flexibilidade, a conexão entre os neurônios diminui e a memória se torna menos nítida. No entanto, o ALA ajuda a manter essas conexões fortes e eficazes. E isso é apenas o começo. As nozes contêm polifenóis, poderosos antioxidantes que são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e reduzir diretamente a inflamação no tecido nervoso. Por que isso é tão importante? Porque a inflamação é uma assassina silenciosa da memória, concentração e funções cognitivas. Ela é reconhecida como um dos fatores-chave no desenvolvimento da demência e da doença de Alzheimer. E, ao contrário de muitos outros alimentos, as nozes agem sobre essa inflamação diretamente em sua origem. Um estudo, publicado no Journal of Nutrition, demonstrou que idosos que consumiram apenas 40 gramas de nozes diariamente por 8 semanas notaram melhorias significativas na velocidade de processamento de informações e na flexibilidade mental. Isso não são apenas números abstratos. É a diferença entre ser capaz de entender uma piada de um ente querido, lembrar uma data importante ou permanecer totalmente envolvido em uma conversa. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que as nozes também contêm melatonina natural, um hormônio que o corpo produz para regular o sono. E com a idade, o nível de melatonina diminui, o que frequentemente leva a noites inquietas e recuperação insuficiente. Para muitos pacientes idosos do especialista, a simples adição de um pequeno punhado de nozes à noite os ajuda a adormecer mais rapidamente e a acordar mais descansados. Geralmente, recomenda-se comer de 7 a 9 metades de nozes por dia. Elas devem ser armazenadas na geladeira para proteger seus olhos delicados, que podem estragar com a exposição ao calor ou à luz. E não se preocupe com o leve amargor na casca. É lá que se concentra uma quantidade significativa de antioxidantes. Pode-se encarar isso como uma pequena dose de proteção a cada mordida. Harold ainda come suas nozes diariamente, e embora ele continue sentindo muita falta da esposa, recentemente ele informou ao especialista que sua memória ficou mais aguçada, a concentração mais forte e a sensação de si mesmo um pouco mais completa. As nozes não mudarão a vida da noite para o dia, mas com o tempo elas apoiam discretamente o que a pessoa tem de mais valioso, sua mente. E se as nozes são alimento para o cérebro, a próxima castanha é um herói anônimo, protegendo simultaneamente a pressão arterial, a visão e os níveis de açúcar no sangue. A maioria das pessoas a ignora, mas assim que sua verdadeira utilidade for compreendida, a visão sobre ela mudará para sempre. Vamos examiná-la a seguir. 4. Pistache. Proteção contra pressão alta, problemas de visão e diabetes. Na infância do especialista, havia sempre uma velha tigela de madeira na mesa da cozinha de seu avô. Todos os dias, depois do almoço, o avô sentava-se em sua poltrona com um punhado de pistaches, quebrando-os cuidadosamente um por um. Naquela época, o especialista não dava muita importância a isso, encarando apenas como um hábito tranquilo de um homem idoso. Mas agora, com todo o conhecimento sobre nutrição e envelhecimento, ele entende que o avô agia com uma sabedoria incrível. Sem saber o fundamento científico, ele estava protegendo sua pressão arterial, sua visão e até sua capacidade de controlar o açúcar. Essa tigela de pistaches era mais do que apenas um lanche. Era uma dose diária de proteção. Os pistaches, sem dúvida, são um dos superalimentos mais subestimados para idosos. Eles são frequentemente ofuscados por opções mais chamativas e anunciadas, mas o que lhes falta em fama, eles compensam com sobra em funcionalidade. Para começar, eles são uma das castanhas mais ricas em potássio, contendo cerca de 285 mg por porção. Isso é mais do que em muitas frutas e vegetais.
E o potássio é criticamente importante para manter uma pressão arterial saudável, especialmente após os 60 anos, quando a rigidez arterial e a sensibilidade ao sal tendem a aumentar. Para idosos que buscam controlar a hipertensão naturalmente, os pistaches são um aliado inteligente e seguro. Eles também são ricos em dois poderosos carotenoides, luteína e zeaxantina, que desempenham um papel vital na saúde ocular. Esses compostos se acumulam na retina e ajudam a filtrar a luz azul prejudicial, retardando a progressão da degeneração macular relacionada à idade. Isso não é insignificante. A perda de visão é uma das condições mais temidas entre os idosos, e os pistaches fornecem um suporte suave e constante para manter o mundo nítido e colorido. Mas, talvez o mais importante, os pistaches são surpreendentemente benéficos para a regulação dos níveis de açúcar no sangue. Contendo cerca de 3 gramas de fibra por onça e possuindo um índice glicêmico naturalmente baixo, eles ajudam a retardar a digestão, reduzir os picos de açúcar após as refeições e manter os níveis de insulina estáveis. Para milhões de idosos que sofrem de diabetes ou pré-diabetes, adicionar um punhado de pistaches todos os dias pode trazer benefícios reais de forma discreta, especialmente se eles substituírem lanches mais processados e doces. Aqui também há um benefício comportamental que vale a pena mencionar. Quando a pessoa come pistaches com casca, o processo de descascá-los diminui o ritmo de consumo. Isso dá ao corpo mais tempo para registrar a saciedade, o que facilita evitar o excesso. Além disso, as cascas vazias servem como um sinal visual, ajudando a monitorar a quantidade consumida, sem a necessidade de contar calorias ou usar copos medidores. Isso transforma o lanche em um ritual consciente e calmante. Geralmente, recomenda-se consumir cerca de 30 gramas de pistaches por dia, o que equivale a aproximadamente 49 castanhas. As variedades sem sal ou levemente salgadas são as melhores. E se a pessoa tiver artrite ou força limitada nas mãos, deve procurar pistaches naturalmente semiabertos para facilitar o descasque. Os pistaches oferecem uma combinação rara: densidade nutricional, sabor superior e benefício terapêutico. Eles apoiam o coração, os olhos, os níveis de açúcar no sangue e a sensação de controle sobre o próprio corpo. Mas aqui está o detalhe. Enquanto essas 4 castanhas podem melhorar significativamente a saúde após os 60 anos, existem outras que podem destruí-la discretamente. São castanhas que parecem inocentes, até benéficas, mas na verdade causam inflamação, aumentam a pressão arterial, interferem na ação de medicamentos e contribuem para a confusão mental. Toda pessoa merece saber quais são essas castanhas. E na próxima sessão será mostrado quais castanhas devem ser evitadas e por que elas podem trazer mais mal do que bem. Fique conosco. Aqui a verdade se torna surpreendente. 1. Amendoim, uma bomba relógio de inflamação. O especialista nunca esquecerá o dia em que George veio ao seu consultório. Ele tinha 72 anos, era um orgulhoso veterano do Vietnã e um homem que se orgulhava de permanecer ativo. Mas ultimamente, segundo ele, algo estava errado. Suas articulações doíam mais do que o normal, ele se sentia constantemente cansado e sua pressão arterial havia aumentado, apesar da ausência de grandes mudanças no estilo de vida. Quando o especialista discutiu seus hábitos diários, uma coisa se destacou. George comia amendoim quase todos os dias. Eles são saudáveis, certo? Perguntou ele. Esse momento lembrou o especialista de quanta confusão ainda existe em torno de alimentos que são geralmente considerados inofensivos, especialmente o amendoim. A verdade é que o amendoim não é realmente uma castanha. É uma leguminosa que cresce debaixo da terra. E esse único detalhe faz uma diferença colossal. Devido às suas características de crescimento, o amendoim é extremamente suscetível a fungos, especificamente a uma toxina chamada aflatoxina. Esse fungo não pode ser visto nem cheirado, é invisível, insípido, mas com o tempo pode se acumular no corpo, danificando o fígado, enfraquecendo o sistema imunológico e até aumentando o risco de certos tipos de câncer. Idosos, cujos sistemas de desintoxicação naturalmente desaceleram com a idade, são particularmente vulneráveis a essas ameaças invisíveis. Mas esse não é o único problema. Mesmo na ausência de alergia, o amendoim pode causar reações inflamatórias em muitas pessoas, uma inflamação crônica oculta que afeta as articulações, o coração e até o cérebro. Essa inflamação não se manifesta ruidosamente, não surge da noite para o dia, mas se acumula lenta e discretamente, contribuindo para exacerbações de artrite, confusão mental e estresse cardiovascular. Para idosos que já sofrem de rigidez e fadiga, o amendoim pode ser combustível para o fogo, e a maioria deles nem sequer suspeita disso. E ainda há o sal. A maioria dos amendoins comerciais é torrada e salgada, às vezes excessivamente. Para idosos que sofrem de pressão alta,
e isso é mais de 60% dos adultos com mais de 65 anos, esse sódio adicionado apenas agrava o problema. Adicione a isso os óleos hidrogenados e açúcares, frequentemente encontrados em pastas de amendoim comerciais, e um simples lanche se transforma em uma dose diária de perigo. Mesmo a pasta de amendoim natural não está isenta de culpa. O amendoim tem um alto teor de ácidos graxos ômega 6, o que pode perturbar o delicado equilíbrio de ômega 3 e ômega 6 no corpo, um fator-chave no controle da inflamação. Apenas esse desequilíbrio é capaz de minar a circulação sanguínea, piorar a memória e reduzir a resistência geral do organismo envelhecido. E se a pessoa toma medicamentos, como anticoagulantes, o amendoim contém compostos que podem interferir na sua absorção, especialmente da vitamina K. Isso torna o gerenciamento da medicação ainda mais complexo do que já é para muitos idosos que lidam com várias prescrições. Não entre em pânico se o amendoim ocasionalmente esteve presente na dieta. No entanto, se a pessoa tem mais de 60 anos e consome esse produto regularmente, é hora de reconsiderar seriamente seus hábitos alimentares. Existem alternativas mais seguras e saudáveis que proporcionam a mesma crocância agradável sem os riscos inflamatórios e tóxicos. E se a próxima castanha em nossa lista não apenas aumenta os níveis de açúcar no sangue, mas também pode aumentar o risco de cálculos renais, perturbar a digestão e até levar a perigosos episódios de asfixia em idosos? É um dos lanches mais enganosamente populares. Vamos examiná-la em mais detalhes. 2. Castanha de caju. Armadilha para o açúcar no sangue e cálculos renais. Há alguns anos, o especialista tinha uma paciente chamada Linda. Ela tinha 70 anos, era cheia de calor e risadas, e adorava assar guloseimas para seus netos. Quando ela veio com queixas de fadiga, desconforto estomacal e picos inesperados de açúcar no sangue, o especialista aprofundou-se em seus hábitos alimentares. Para sua surpresa, as castanhas de caju surgiam repetidamente, não apenas em seus lanches, mas também na culinária, em smoothies, até mesmo nas chamadas barras de granola saudáveis que ela guardava na bolsa. Elas são saudáveis, certo? Perguntou ela com um sorriso esperançoso. Esse momento tocou profundamente o especialista, porque o lembrou de como é fácil que boas intenções se transformem em problemas com a idade. As castanhas de caju são traiçoeiras. Elas usam a máscara de um lanche saudável. Textura cremosa, sabor suave, frequentemente encontradas em lojas de produtos saudáveis. Mas sob a superfície, as castanhas de caju escondem riscos sobre os quais a maioria das pessoas, especialmente idosos, raramente ouve. Primeiro, vamos falar sobre os níveis de açúcar no sangue. As castanhas de caju têm um teor relativamente alto de carboidratos para uma castanha, cerca de 9 gramas por onça, e um efeito glicêmico notável. Isso significa que elas podem causar um pico mais rápido nos níveis de açúcar no sangue do que o esperado. Para 25% dos idosos que já sofrem de diabetes e 48% considerados pré-diabéticos, esses pequenos picos se acumulam, e o dano frequentemente permanece imperceptível. A pessoa não sente isso acontecer até que as consequências se manifestem mais tarde na forma de fadiga, confusão mental ou piora dos níveis de glicose no próximo exame. As castanhas de caju também são ricas nos chamados oxalatos. São compostos naturais que se ligam ao cálcio no intestino, dificultando a absorção desse importante mineral pelo corpo. E para idosos, que já estão em maior risco de osteoporose e deficiência de cálcio, isso se torna um problema sério. Pior ainda, os oxalatos podem se acumular no corpo e contribuir para a formação de cálculos renais, uma condição dolorosa que se torna mais comum e perigosa com a idade. Existe ainda outro risco que muitos ignoram, especialmente aqueles com dificuldades de deglutição, o que é comum em idosos. As castanhas de caju são lisas, curvas e surpreendentemente fáceis de entrar nas vias aéreas. De fato, entre todas as castanhas de caju são as que mais causam incidentes de asfixia. Aquela textura cremosa que parece tão agradável também pode se tornar um perigo oculto. E, finalmente, há o problema do processamento. A maioria das pessoas não percebe que as castanhas de caju cruas são tóxicas. Elas contêm urushiol, a mesma substância química encontrada na erva venenosa. Para torná-las seguras, elas precisam ser submetidas a um processamento intenso, cozimento a vapor, fervura, descascamento. Mas nesse processo, muitos de seus nutrientes naturais são perdidos. No final, a pessoa obtém uma castanha que é saborosa, mas que pouco faz para manter sua saúde, e em alguns casos, até prejudica. É por isso que se recomenda que idosos substituam as castanhas de caju por alternativas mais seguras e funcionais, como amêndoas ou nozes. 3. Castanha de macadâmia, uma fonte discreta de ganho de peso. Certa vez, o especialista teve um paciente chamado Cal, um engenheiro aposentado com mais de 60 anos. Ele tinha uma mente afiada,
um ótimo senso de humor e era muito disciplinado em seus hábitos. Mas em alguns meses, Cal começou a ganhar peso gradual e discretamente. Sua pressão arterial estava aumentando, e ele frequentemente se sentia letárgico após as refeições. Quando eles se sentaram para analisar sua dieta, ele sorriu e disse: "Bem, doutor, eu não como muita comida ruim, mas me permito algumas castanhas de macadâmia todas as noites. Elas devem ser boas para o coração, certo?" Foi então que o especialista percebeu que eles precisavam ter uma conversa séria. As castanhas de macadâmia são luxuosas. Seu sabor rico e amanteigado e sua textura suave criam uma sensação de requinte, como um deleite saudável perfeito. E elas são frequentemente posicionadas assim, especialmente em círculos de lojas de produtos saudáveis de elite. Mas o que a maioria das pessoas não percebe, especialmente com a idade, é que a macadâmia contém uma enorme quantidade de gordura e calorias em cada mordida. Apenas 30 gramas, mal um punhado, contém quase 200 calorias e 22 gramas de gordura. Para uma pessoa com mais de 60 anos, cujo metabolismo naturalmente desacelerou e que talvez já seja menos fisicamente ativa, isso se acumula rapidamente. A pessoa consome a caloria de uma mini-refeição completa, sem sequer sentir saciedade. Isso é o que se chama de ganho de peso discreto. Ele se aproxima sorrateiramente. Sem excessos, sem doces, apenas um aumento lento e constante que se torna difícil de reverter. Mas não se trata apenas do peso. A macadâmia também é uma das castanhas mais ricas em gorduras saturadas, cerca de 3 gramas por onça. Esse é o tipo de gordura que pode aumentar os níveis de colesterol LDL e criar uma carga adicional para o coração que envelhece. Para idosos que já controlam os níveis de colesterol ou problemas de pressão arterial, esse tipo de gordura não é apenas inútil, pode discretamente anular seu progresso. Em seguida, surge o problema da vesícula biliar. Muitos idosos sofrem de cálculos biliares e nem sequer suspeitam disso. Eles podem sentir inchaço ocasional ou desconforto após as refeições, mas nada muito alarmante. As castanhas de macadâmia, devido ao seu teor extremamente alto de gordura, podem provocar o movimento desses cálculos, causando ataques dolorosos que podem levar a visitas de emergência ou até cirurgia. O especialista viu isso várias vezes, e muitas vezes a pessoa nem sequer suspeitava que o problema estava crescendo dentro dela. E não vamos esquecer a saúde bucal. As castanhas de macadâmia são densas e duras. Para idosos com pontes, coroas ou dentes sensíveis, mastigá-las pode ser arriscado. O especialista teve pacientes que quebraram próteses dentárias com essas castanhas, o que resultou em visitas caras e dolorosas ao dentista. O especialista sempre diz a seus pacientes: a macadâmia pode parecer um pequeno prazer, mas tem um preço alto. Um preço que se aproxima discretamente e depois permanece por muito tempo. Existem outras castanhas que trazem satisfação sem tal fardo. Mas enquanto a macadâmia pode pesar na pessoa, a próxima castanha em nossa lista é muito mais preocupante. É minúscula, oleosa e frequentemente passa despercebida. Mas ele pode interferir na ação de medicamentos, causar estranhas alterações no paladar e até levar a uma perigosa perda de peso em idosos. A maioria das pessoas nem sequer suspeita do quão problemático ele pode ser. Vamos examiná-lo a seguir. 4. Pinhões, o perturbador de medicamentos. Há alguns anos, o especialista teve uma paciente chamada Ruth. Aos 74 anos, ela era ponderada e muito atenta à sua saúde. Cuidava da medicação, caminhava diariamente e adorava experimentar novas receitas. Um dia, ela veio ao consultório com um problema estranho. "Doutor", disse ela, "tudo parece ter gosto metálico. Até a água não tem sabor. Isso já dura semanas." Inicialmente, foram verificados medicamentos, digestão e hidratação, mas nada se destacava. Então, ela mencionou algo que havia adicionado recentemente à dieta: um pesto caseiro, rico em pinhões. Foi aí que tudo se encaixou. Pinhões podem ser pequenos, mas para idosos, são capazes de causar problemas surpreendentemente grandes. Comecemos pelo que aconteceu com Ruth. Ela estava experimentando a síndrome do pinhão, uma distorção amarga e metálica do paladar que pode durar dias ou semanas após o consumo de certos tipos de pinhões. Por si só, não são perigosos, mas o problema oculto é este: quando comida e água de repente ficam desagradáveis ao paladar, muitos idosos, inconscientemente, comem e bebem menos. Para aqueles já em risco de perda de peso não intencional ou desidratação, esse efeito colateral aparentemente menor pode ter sérias consequências. Pode causar fraqueza, deficiência nutricional e até hospitalização. O paladar importa mais do que as pessoas percebem, especialmente na velhice. Mas os pinhões não param por aí.
Um dos maiores problemas com essa castanha é sua potencial interação com medicamentos comuns. Pinhões contêm compostos específicos que podem alterar o metabolismo de fármacos no fígado. Isso inclui medicamentos para pressão arterial, colesterol e humor, 3 das classes mais prescritas para idosos. O risco é a redução da eficácia ou o surgimento de efeitos colaterais inesperados. A maioria dos idosos nunca é alertada sobre essa interação, pois ainda é pouco estudada por muitos médicos. Há também o problema da inflamação. Pinhões são ricos em gorduras poliinsaturadas, que são delicadas e propensas à oxidação, especialmente se armazenadas incorretamente ou por muito tempo. Após a oxidação, essas gorduras podem, de fato, promover a inflamação, em vez de reduzi-la. Para quem sofre de artrite, dores nas articulações ou condições inflamatórias como a síndrome metabólica, isso só agrava o problema. Como os pinhões são frequentemente adicionados a molhos ou assados, a maioria das pessoas nem percebe que os está consumindo. Outro problema que o especialista observou repetidamente em seus pacientes idosos é o risco de aspiração. Pinhões são pequenos, escorregadios e podem ser facilmente inalados acidentalmente. Especialmente por aqueles que tomam medicamentos que causam boca seca, algo incrivelmente comum após os 60 anos. A combinação disso com as mudanças relacionadas à idade nos reflexos de deglutição cria um perigo oculto de asfixia. Por todas essas razões, recomenda-se que idosos evitem completamente os pinhões. Existem muitas alternativas que oferecem sabor e gordura saudáveis sem esses riscos. A comida deve nutrir e proteger, não complicar ou colocar em perigo. Na velhice, nunca é tarde para reescrever a história da sua saúde, passo a passo. Ninguém é velho demais para mudar o que importa. Refletindo sobre todos os anos passados interagindo com homens e mulheres de 60, 70 e até 80 anos, o especialista chegou a uma poderosa conclusão. O envelhecimento não nos destrói. São os pequenos hábitos, repetidos ao longo do tempo, que nos constroem ou nos desgastam discretamente. E a comida, especialmente algo tão pequeno e aparentemente inocente como um punhado de castanhas, está frequentemente no centro dessa história. Hoje, foram examinados 8 tipos de castanhas. 4 delas, na sincera convicção do especialista, todo idoso deveria comer diariamente: castanhas do Pará, amêndoas, nozes e pistaches. Não porque estão na moda ou são vendidas em seções caras de produtos saudáveis, mas porque realmente funcionam. Elas apoiam a tireoide e os níveis de testosterona, fortalecem ossos e cérebro, melhoram o sono, protegem o coração e ajudam a retomar o controle da saúde. Em seguida, foram abordados outros 4 tipos: amendoim, castanha de caju, macadâmia e pinhões, que discretamente fazem o oposto. Eles causam inflamação, interferem em medicamentos, elevam o açúcar no sangue, promovem ganho de peso ou até perda de peso de forma inadequada. A maioria é vista como saudável ou inofensiva. Mas após os 60, o corpo muda. O que antes dava energia, agora pode deixar letárgico. O que era fácil de digerir, agora pode alimentar problemas que a pessoa nem suspeita estarem ligados à sua alimentação. E o especialista quer deixar algo claro aqui. Não como médico, mas como alguém que observou pessoas que ele cuida lutando silenciosamente. A pessoa não está quebrada. Não é velha demais. Sua saúde não é uma causa perdida. O corpo em que ela acorda hoje ainda escuta. Ainda muda. E ainda reage, às vezes de maneiras incríveis, às pequenas e consistentes escolhas que a pessoa faz. O especialista viu isso no homem que trocou o amendoim por pistaches e reduziu a pressão arterial sem novos medicamentos. Na mulher que comeu uma castanha do Pará por dia e finalmente sentiu a energia retornar. No casal que começou a lanchar nozes à noite e notou que ambos dormiram a noite toda pela primeira vez em meses. Isso não são milagres. É biologia. É o corpo fazendo o que deve fazer quando recebe o combustível certo. Então, quando a pessoa entrar na cozinha amanhã de manhã ou passar pela sessão de lanches esta semana, deve parar. Escolher com sabedoria. Não precisa ser perfeito. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas deve escolher algo e continuar a escolhê-lo. É assim que a mudança começa. Porque não se trata apenas de números de colesterol ou gráficos de pressão arterial. Trata-se de acordar sentindo-se firme nos pés, lembrando o nome do vizinho que passou, tendo energia para andar, rir, segurar as mãos por mais tempo. Trata-se de permanecer no jogo, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente e intimamente. A pessoa não é velha demais para se sentir forte novamente. Não foi longe demais para recuperar sua energia, clareza e confiança. Ela só precisa dar ao seu corpo as coisas certas,
e ele a encontrará mais do que na metade do caminho.